O século XIV foi um dos momentos mais traumáticos na história europeia. O clima não ajudava nas plantações, as guerras eram frequentes e sanguinárias, e acima de todos os horrores, foi a época do grande surto de peste negra. E o surto de uma doença tão violenta em sociedades como as que habitavam a Europa naquele período demonstrou-se incontrolável. Afinal, era uma sociedade que, grosso modo, vivia em busca da sacralidade e tinha como grande traço em comum o cristianismo católico. Para o homem medieval, o mundo, a natureza e o corpo humano eram sagrados. Tudo o que dizia respeito ao sobrenatural e ao extraordinário causava fascínio. É uma forma de ver o mundo estranha para nós, pois hoje o mundo tem um ar muito mais científico e individualista. A natureza, para nós, é frágil diante da nossa violência como sociedade. Mas não era o caso na época. Este fenômeno psicossocial é típico de sociedades agrárias, pré-industriais, muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e incontroláveis. Eles são vítimas diante da natureza, que se impõe sobre a fragilidade humana. O oposto de nós. O homem medieval viveu sob a égide da fragilidade, e a peste negra foi um poderoso lembrete disso. E hoje, nós vamos entender o que acontece com um mundo sagrado quando ele é tomado por uma pandemia em larga escala. Antes de tudo, vamos esclarecer o que foi a peste. A peste negra, ou morte negra, ganhou seu nome pelas hemorragias subcutâneas que escureciam a pele do doente próximo da morte. A morte chegava 3 a 7 dias após contrair a doença, que matava coisa de 75 a 100% dos infectados. O bacilo causador da peste era transmitido pelo ar e pelo rato, por meio das pulgas. A bactéria Yersinia pestis pode provocar diferentes consequências. A manifestação mais comum é a peste bubônica, chamada assim por causa do bubão, um aglomerado de nódulos inflamados que se forma geralmente na virilha depois da picada da pulga. Alguns sintomas pipocam antes das erupções: a febre alta, as dores de cabeça e no corpo, a falta de apetite, a náusea e vômitos. Existe também a peste pneumônica. Esta pode ser transmitida de pessoa para pessoa, por secreções e gotículas no ar. Os sintomas são dor no tórax, dificuldade para respirar e tosse com sangue. Na versão mais grave, a peste septicêmica, que eu juro que ninguém no mundo ia querer ter, existe necrose nas mãos e nos pés. A peste já era conhecida há muito tempo, mas a medicina da época não tinha desenvolvido métodos confiáveis de tratamento. Aliás, ainda hoje, podemos ver similaridades entre os doutores medievais e alguns gurus da saúde ou membros de cultos religiosos. Nessa medicina de tradição hipocrática, atribuía-se a origem das epidemias às condições climáticas, à influência dos astros e aos castigos de Deus. Portanto, o remédio oficial era a castidade, a sobriedade e a alegria. Não dormir durante o dia, não permanecer em lugares abertos e evitar a fadiga, manter as casas limpas e perfumadas com ervas aromáticas, e comer bem comidas leves, beber vinhos brancos e claros. Claro, também teve muita gente que se isolou para se proteger da doença. Houve também aqueles que tentavam fazer a boa queimando louro, pinos e folhas de limoeiro. Outros tentavam queimar os pertences dos mortos, uma medida que foi até útil, pois higienizava e podia matar as pulgas que viviam nas roupas do finado, já que todo mundo vivia meio sujo. Mas, salvo o saneamento e o isolamento, as indicações médicas eram simplesmente ligadas ao comportamento moral e não foram úteis. Nós não sabemos exatamente o número real de fatalidades, já que não registravam isso com precisão na época, mas calcula-se que em 4 anos a doença tenha ceifado cerca de 25 milhões de pessoas. Isso era aproximadamente 1/4 daquilo que o mundo ocidental, lembrando que os europeus não tinham ainda entrado em contato com a América e com a Oceania, acreditava que existia de humanidade. Instalou-se daí o caos. Sem distinção social, todos se tornaram vulneráveis aos efeitos da epidemia, que avançou rápido e tornou-se uma pandemia. O processo começou por volta de 1340 na Ásia Central e se difundiu a partir de uma feitoria genovesa na Crimeia, quando um navio contaminado passou por este porto. Em 1348, a peste assolou a Toscana e a Provença, ou seja, entrou na Europa pela Itália, que ainda nem existia como Estado. E isso vai ser bem significativo, pois foi também na Itália que começou o Renascimento. Lembrando que o Renascimento e a peste não são eventos isolados, muito pelo contrário. Enfim, a doença atingiu Bordeaux, os portos ingleses, Londres e Paris, e foi progredindo rapidamente,
caminhando aí entre 30 e 130 km por mês. Chegou aí às regiões germânicas e escandinavas e desapareceu na Rússia Central em 1352. Ok, desapareceu não é o termo correto, afinal essa doença ainda existe, mas ela tem tratamento. Além de transmissões isoladas em áreas rurais, essa infecção é endêmica em países que têm saneamento básico precário. Entre eles, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, destaca Peru, Congo e Madagascar, onde rolou a epidemia mais recente da peste bubônica. Em 2017, 2.417 pessoas contraíram a doença por lá, das quais 209 morreram. Mas os surtos são raros, os tratamentos muito eficazes. Só que tudo isso é novidade. O que eu quero saber agora é qual foi a resposta daquele povo que vivia em busca do sagrado para lidar com tamanha calamidade. Claro que existiram várias. O Renascimento, inclusive, foi uma das consequências futuras da peste, marcando o fim do medievalismo. Mas não são as consequências que nós vamos falar sobre, não hoje pelo menos, mas sim a manifestação imediata desse medo no imaginário coletivo. E não me parece haver nada tão representativo da alma deste povo do que a dança macabra, ou a danse macabre, ou ainda a dança da morte. A possibilidade da morte súbita e dolorosa aumentou o desejo religioso de penitência para muitas pessoas, mas também provocou um desejo histérico de diversão enquanto ainda era possível. O You Won't Live Once do povo medieval, já que, de fato, a qualquer momento, a morte poderia interromper a alegria da vida. E é isso que é a dança macabra, uma última dança como conforto frio. A alegoria da dança como a morte era originalmente o poema didático, um Mementos Mori, lembrete da mortalidade, para lembrar as pessoas que ela é inevitável e aconselhá-las a estarem prontas para o desfecho da vida. A dança da morte tem como mensagem a ambivalência da morte, que, por ser implacável, faz com que a vida tenha muito mais valor. A dança macabra consiste nos mortos convocando representantes de todos os setores da vida para dançar ao longo da sepultura. É também uma expressão artística que consola os pobres e ensina o maior que ninguém está acima da natureza. A morte ataca todos os sexos, em todas as idades, em todas as classes. Os murais de dança macabra, onde podemos ver diferentes personagens dançando com esqueletos, representam de fato a igualdade antes da morte dos vários estados sociais. Ao botar os papas, os imperadores, os cardeais, os reis e também o trabalhador, o cordelier, as crianças os eremitas, para dançar com os esqueletos, mostramos como a morte não faz distinção. Os esqueletos, de todos, são iguais. Nos lembra ao mesmo tempo da fragilidade da vida e do quão breves são as glórias vividas. E esse tema foi pintado nos muros das igrejas, nos cemitérios do norte da Europa, nas paredes exteriores dos claustros, nas fossas comuns e ossuários. Pois então, essa expressão artística serviu para questionar os motivos de o mundo ser tão estratificado. A morte constante lembrou a todos que as respostas disponíveis não eram boas o suficiente para compreender a existência. E a ineficiência dos sistemas de poder também fez todo mundo começar a buscar por novas soluções. E talvez a dança macabra não seja tão macabra assim. Pois é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, você me explica por que você não gostou. Se ficou alguma dúvida, se rolou algum questionamento, uma pergunta que você gostaria de fazer pra gente, comenta aqui embaixo. Vamos fazer o possível pra contemplar ela aí, fazer o melhor que a gente puder pra tentar te ajudar com isso. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.